Já tive tantas decepções. Tantas coisas me aconteceram. E tudo o que parece é que a vida é assim mesmo. Tristeza. O que acontece comigo? Por que não saio dessa amargura? Por que você tem vivido debaixo do seu próprio reino? No domínio da sua vontade e do seu achismo. Aprenda sobre o reino de Deus e dos céus. Decida não mais viver debaixo do jugo do reino deste mundo e prepare-se para tomar as medidas necessárias. Se você já ouviu falar sobre um médico, um especialista que cura, que ajuda as pessoas, que encontra as enfermidades ou aquilo que está causando o problema, ele passa a ser muito bem-vindo pelas pessoas porque tem trago resultado, não é assim? Isso acontece no nosso mundo, acontece isso. Agora, imagine o que tem acontecido com os discípulos que Jesus envia para curar os enfermos. Jesus, ele mandou curar os enfermos. Ele falou aos seus discípulos: curai os enfermos que nela houver. Ou seja, todo problema que está ali enraizado na vida da pessoa, aquilo que está na mente dela, que não a deixa desenvolver na sua vida pessoal, cura ela. E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Que cidade? Aquela cidade que os discípulos foram até e as pessoas não o receberam. Jesus fala que eles deveriam sacudir o pó das sandálias porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, ter a oportunidade das pessoas ouvirem sobre esse reino de Deus. E porque elas rejeitaram isso, vai ser julgado. Naquele dia vai ter mais tolerância com Sodoma do que aquela cidade que teve a oportunidade. Você sabe que em Sodoma e Gomorra não houve quem falasse e pregasse o juízo. E quando os servos de Deus foram até aquela cidade que rejeitaram, então Jesus está falando, olha, vai ser mais tolerável no dia do juízo Sodoma do que aquela cidade. E você? Você está desprezando o reino de Deus? Você está ignorando o que o reino de Deus, a pregação do evangelho? Você tem aí muitas oportunidades. Nós temos o Univer Vídeo, que traz muitos conteúdos, reuniões do Templo de Salomão ao vivo. Nós temos ali conteúdos, temos também mensagem todos os dias no Instagram do Bispo Macedo. Você tem aí a Rede Aleluia 24 horas e você tem sido o resultado da sua vida em relação a Deus, tem tido esse resultado de você desprezar, porque se você anda enfermo na sua fé, é porque você tem desprezado o reino de Deus. Vamos lançar uma trilha e já voltamos após ela.
Imagine você ter a oportunidade de se arrepender e Deus te dar tempo para você reagir. Sabe, existem momentos calmos na nossa vida que a gente come, que a gente vai descansar, onde a gente pode reflexionar sobre tudo o que está nos acontecendo. Podemos usar a nossa consciência, porque a consciência é um pedaço de Deus dentro do ser humano, apontando o erro. Mas muitos querem desprezar o que o Espírito Santo tem falado através dos seus servos. Jesus fala o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, ou seja, essas cidades tiveram as maravilhas, só que elas não receberam o reino de Deus. Já há muito, assentadas em saco e em cinza, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. O que você acha que toda a oportunidade que Deus está te dando, nós temos falado sobre a vida, sobre comportamento, temos falado sobre o meu testemunho para você também. Você tem ouvido, sabe, verdade como você nunca ouviu. Porque Deus tem te dado a oportunidade de você reagir contra essa situação que você tem vivido. Ora, eu fico assim, com a boca aberta. Como que uma pessoa que vai à igreja, tem todas as oportunidades, temos tantas novelas, séries que falam de Deus, e essa pessoa está dormindo, anestesiada, em coma, espiritualmente falando. Ou seja, nada chega até ela. Por quê? Aonde está a mente dela? É muito triste isso. Então, antes que seja tarde demais, porque o juízo é o ponto final, não há mais o que fazer. Você teve a sua oportunidade e Deus, não pense você, a graça de Deus é essa oportunidade que você está tendo. Ele está te dando tempo para você reagir. E se você continua com as mesmas atitudes, sem uma definição na sua fé, sem você disciplinar aquilo que está errado na sua vida, você pensa o quê? Que isso não vai prestar conta? Não, você vai prestar conta. Todos nós vamos prestar contas. Então, seja sensato, maduro, seja responsável com a sua vida, porque as suas decisões, as suas escolhas, as suas prioridades estão na sua conta. E elas vão ser levadas até Deus. Um dia Ele vai julgar. Esse tempo de oportunidade está aí passando. E você vai agarrar e mudar de vida? Ou vai ficar nesse lenga-lenga que não sai desse estado? E tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu, ou seja,
obteve coisas maravilhosas, experiências com Deus. Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Jesus. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. As pessoas não se dão conta que esse desprezo elas estão fazendo com o próprio Deus. E as consequências virão. Um dia, tudo será colocado no seu devido lugar. E aproveite o tempo hoje, porque já não vai voltar o tempo hoje. Aproveite, porque tem muitas pessoas que gemem por ter escolhido mal, por ter desprezado a sua família, por ter desprezado a Deus, e colhem uma vida de dor, de desespero. E não porque Deus castiga, mas porque ela mesma preferiu escolher o inferno. Sabe? Você escolhe o inferno quando você não aceita Deus. E, claro, você acha que você escolhendo o inferno, nessa vida, você não vai viver o inferno? O que você vive hoje é o que você tem escolhido. Então, faça uma coisa boa para si mesmo. Ensina você. Coloca as coisas no lugar. Disciplina. Quando existem erros, pecados, exige de nós atitudes definidas. Ódio contra aquilo que está fazendo você escrava. Faça isso e você verá o bem, o reino de Deus. E você verá o perdão de Deus também. Porque Deus, Ele perdoa. Ele está pronto para perdoar. Mas tem pessoas que, por causa desta graça, sabe que elas que aproveitam para fazer a sua vontade, para depois pedir perdão. Bem, Deus está vendo o que você tem feito. Se você tem sido uma pessoa de juízo ou não. Bem, aproveite a sua oportunidade. Você pode hoje mudar de vida. Arrepende-te dessa vida errada, dessa maldição, dessa traição que você tem vivido, dessas mentiras, dessas pornografias, esses pensamentos que você está voltado apenas a ser servido e não servir a Deus. Você não tem tido experiências com Deus, porque você tem olhado a vida com os interesses seus e não para servir a Deus. Por isso, você roda, roda, roda e não chega a lugar nenhum. Existe um tempo. Arrepende-te enquanto é tempo.